Hoje nossa aula é de ensino religioso. Vamos falar um pouco sobre a história de Davi e Golias. Vocês já ouviram falar da história de Davi e Golias? A tia separou um vídeo bíblico para vocês assistirem. Vamos lá? Davi e Golias. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando seus irmãos foram para a guerra, Davi ficou cuidando das ovelhas de seu pai. Passado alguns dias, o pai de Davi pediu que ele levasse alimento para seus irmãos. No dia seguinte, Davi se levantou bem cedinho e partiu. Quando estava no acampamento com seus irmãos, Davi viu um gigante aparecer e desafiar os soldados de Israel. Escolham entre vocês um campeão para lutar comigo. Ele representará todo o povo. Se ele ganhar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Quem é esse filisteu que desafia o exército de Deus? Eu vou lutar com ele. Deus me dará a vitória sobre esse infiel. O rei Saul ficou sabendo da vontade de Davi de enfrentar Golias e mandou chamá-lo. Davi, você é um pastor e Golias é um grande guerreiro. Não tenha medo, meu rei. Já enfrentei leões e ursos. O Senhor Deus que me livrou dessas feras me dará a vitória. O rei ordenou que vestissem Davi com sua armadura, com espada e escudo. Ela era tão pesada que Davi não conseguia andar. Davi tirou a armadura, pegou seu cajado e foi até o riacho. Lá chegando, pegou 5 pedras, colocou-as em um saco e foi ao encontro de Golias. Sou algum cão para você me enfrentar com pau e pedras? Você vem lutar com espada e escudo. Eu vou lutar com você em nome do Senhor Deus. Os filisteus, vendo seu campeão no chão, fugiram. Davi venceu Golias, provou que tinha coragem e que confiava em Deus.
da história de hoje, a história de Davi e Golias, a tia vai fazer um pequeno resumo para vocês e vai fazer algumas perguntas. Vamos lá? Alguém sabe me dizer quem era esse na história? Davi, certinho. Davi, ele era um menino muito obediente, tanto a Deus como a seus pais. E Davi, ele era o filho mais novo ou o filho mais velho? Ele era o filho mais novo de Jessé, certinho. Davi, ele era um pastor de ovelhas. A tia trouxe até uma imagem aqui, ó. Pastor com as suas ovelhas. Nessa época, na história, né? O povo de Israel, ele estava lutando contra o povo de... Quem sabe me dizer? Os filisteus. Muito bem. Então, o povo de Israel, eles estavam em guerra, né? Eles estavam em guerra em uma batalha com os filisteus. Seus irmãos, os irmãos de Davi, eles foram para essa batalha. E um dia o que aconteceu? O pai de Davi, ele pediu a Davi que fosse levar o quê para os seus irmãos? Comida. Então, o pai de Davi pediu que Davi fosse levar comida para os seus irmãos na história. Porque os irmãos de Davi, os irmãos mais velhos, eles estavam na batalha. Quando Davi chegou lá, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu lá quando Davi chegou lá? Davi, ele encontrou muita gente com medo, né? Muita gente que estavam lá, estavam tudo com medo. E Davi ficou muito assustado, perguntando por que vocês estão com medo? E Davi não estava com medo. Então, eles falaram para Davi que estava com medo da batalha. Davi falou que ia enfrentar essa batalha. E o que Davi fez? Davi, ele foi em um riacho, ele pegou umas pedrinhas, não foi, gente? Foi sim, pegou umas pedrinhas e foi lutar contra o gigante, que se chamava como? Golias. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Olha ele aqui, porque ele era muito grande. Mas Davi, ele estava forte, confiando em Deus e foi lutar com o gigante. Então ele pegou essas 5 pedrinhas e foi para lutar com o gigante. Quando chegou lá, o que foi que aconteceu? O gigante foi rindo de Davi. Por quê? Porque Davi era pequenininho e o gigante ele era muito grande. Aí ele começou a rir e riu muito de Davi. Mas Davi, confiando em Deus, pegou uma pedrinha e o que aconteceu, gente? Atirou na testa do gigante. E o que aconteceu? O gigante morreu. E Davi venceu a batalha. E o povo de Israel também venceu. Então a história de hoje fala sobre Davi e Golias. Davi, ele enfrentou o gigante, né? O gigante que se chamava Golias. Mas por que Davi? Vocês acham que Davi enfrentou? Por quê? Porque Davi, ele confiava em Deus. Então, devemos sim confiar em Deus, certo? A história de hoje fala que Davi, ele confiou em quem? Em Deus, né? Então, Davi, ele não era forte, não era grande, não. Mas a confiança que Davi tinha em Deus era muito grande. E Deus fez com que Davi vencesse Golias. Então, a nossa história de hoje fala isso, que devemos confiar sempre no Senhor. Muitas vezes passamos por algumas dificuldades, alguns problemas, e se entregarmos tudo para o Senhor, Ele vai resolver. Como Ele resolveu o povo de Davi, né? Resolveu o povo de Israel. Fez com que Davi, com a sua coragem, porque Davi era pequenininho, né? Então, com a sua coragem, enfrentou
um gigante e venceu. Então devemos sempre entregar nossos problemas a Deus, as nossas dificuldades, que Deus, Ele vai sempre estender a sua mão para nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? A nossa atividade está num caderno e fiquem com Deus e até amanhã. Estudar é bom demais.